Então aqueles homens simples, na verdade um grupo de pessoas que não tinham influência na sociedade, mas que agora, depois desse milagre, Pedro e João vão agora fazer com que homens poderosos para tentar pará-los, para tentar neutralizá-los, mas não vão conseguir. E aí quando Pedro e João é colocado diante desses homens, ao invés de ficarem paralisados, temerosos, Pedro fala com ousadia, porque o Espírito Santo, ele nos dá ousadia. Aliás, Paulo vai dizer a Timóteo, nós não recebemos um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e moderação. 2 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 7 ao 14, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma vocação santa, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, o que é manifesto agora pela aparição do nosso Salvador, do nosso Senhor e Salvador, o qual aboliu a morte, trouxe luz à vida e à incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das santas palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. É Ele que nos capacita. É Ele que nos dá poder. É Ele que nos dá ousadia, intrepidez, coragem para anunciarmos o Evangelho de Cristo. É Ele que nos faz não nos envergonhar, mas compartilharmos do sofrimento do nosso Senhor. É Ele que nos faz nos sentirmos felizes e alegres por estarmos compartilhando juntamente com Cristo do seu sofrimento. Então, Pedro, diante deles, Pedro vai dizer para eles, para aqueles homens, depois de ser colocado diante dos principais e também do povo, visto que hoje, versículo 9 do capítulo 9 de Atos, somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está ação diante de vós. Jesus ressuscitou. Vocês o crucificaram, mas o Pai o ressuscitou. Paulo vai falar a respeito da doutrina da ressurreição de Cristo, o quão ela é importante, que ali em 1 Coríntios, do versículo 1 ao 11, ele vai falar sobre o testemunho daqueles que testemunharam a ressurreição do nosso Senhor, e que Paulo também foi, embora Paulo o viu já glorificado. Paulo também vai dizer, lá no versículo 19, que se nós esperarmos o Senhor, ou seja, aqueles que não acreditam na ressurreição, se esperarmos o Senhor apenas aqui, seremos os mais miseráveis dos homens. Paulo também vai dizer que ao ressuscitar, Cristo também nos ressuscitou, porque o primeiro homem, ele trouxe a morte, mas o segundo homem, ele nos vivifica. Cristo, em Cristo nós fomos ressuscitados, primeiro espiritualmente, porque todos estávamos mortos diante de Deus. Efésios 2, 1 diz que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e que Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, sem exceção, exceto o Filho de Deus, que não pecou. Foi igual a nós, nós somos sacerdotes, que foi igual a nós, todos os pontos, sofrimento, angústia, dor, traições, rejeições, mas ele não pecou, ele venceu o pecado. E vencendo o pecado, ele venceu a morte.
E aí ele venceu a morte, tragada foi a morte pela vitória. Cristo venceu a morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo, de forma inspiradora, realmente, cheio do Espírito Santo, ele vai tratar desse assunto tão importante e ele vai dizer que nós seremos transformados, que aqueles que estão vivos, que não morrerem, quando Jesus vier, tá? Nós seremos transformados. E aqueles que estão mortos receberão um novo corpo, porque Cristo morreu e agora nós seremos transformados num corpo glorioso. Esse é um pilar fundamental da nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, os pecados ainda estão sobre nós. Mas se Cristo ressuscitou, como nós cremos, a nossa pregação não é vã. Por quê? Porque o nosso amado ressuscitou. E a palavra de Deus diz que Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. A Bíblia vai dizer, Hebreus 8. Então, 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, fala sobre Jesus que intercede por nós. Em Hebreus 8:1 diz que Ele é o sumo sacerdote que está à destra do Pai. E Ele, sendo sumo sacerdote, Ele nos representa. E aí Pedro vai dizer, Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. E isso já estava profetizado, porque em Salmo 118, versículo 22 e 23, já estava escrito de que ele seria rejeitado. Ele foi rejeitado pelos homens, mas não por Deus. E aí, o versículo 23 do Salmo 118 diz assim, ó, isto é obra do Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Porque a salvação, porque a edificação, tá, do plano de Deus é maravilhoso demais para nós. Onde nós estávamos quando Deus estava criando o mundo, criando tudo. Porque a salvação não foi criação pós-pecado. A salvação já estava nos planos de Deus. E aí, glória a Deus por isso. E Pedro, lá em sua carta, 1 Pedro 2, versículos 4 ao 8, ele vai falar sobre isso, que também nós somos pedras vivas e que essas pedras nós podemos oferecer ao Senhor, nos tornando casa do Senhor, nós podemos oferecer ao Senhor sacrifício agradável. Só poderemos oferecer sacrifícios agradáveis se Cristo for a pedra principal dessa casa, desta construção. Essa pedra foi rejeitada pelos homens, mas para Deus, Cristo sempre foi e sempre será eleito e precioso. Ele é a pedra eleita e preciosa para Deus. E aí Pedro depois vai dizer, em nenhum outro há salvação. Ninguém. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E aí somente Cristo salva. A minha religião não me salva. O Papa, o pastor, o padre, ninguém me salva. Ninguém te salva. Nem Maria foi uma grande mulher, uma serva de Deus. Ela não te salva. Abraão não nos salva. Quem nos salva? Somente o Filho de Deus. Essa é uma verdade. Jesus disse lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há salvação fora de Cristo. Todos temos que nos render diante de Deus. Só há um Salvador. Então, Atos 16:31, Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Jesus diz lá em João 10:9, que aquele que entrar por ele, esse achará a salvação. João 3:15 e 16. O 16 todos nós conhecemos, que diz que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só há um Salvador e o seu nome é Jesus. Essa é uma verdade que nós não podemos mudar. Nem anjos, nem homens, nem obras, nem instituições. Eu sou da igreja A, da igreja B. Não importa. O que me salva é aquele que morreu por mim e pagou a minha dívida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4.
Colossenses 2, 14 e 15 diz que ele riscou a cédula que era contra mim, porque havia um salário, o salário do pecado é morte. Ele rasga, crava na cruz. Só ele fez isso, nenhum outro mais. João 19 e 30, Hebreus 9, versículos 12, 14 e 15. Leia, medite nessas referências. Salvação somente Cristo. Sola Cristo. Somente nele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que essa palavra possa alcançar o teu coração e você possa ser transformado. Porque tem um propósito Deus estar aqui. É de que Deus realize maravilhas na tua vida. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. Veja a luz do Evangelho, a glória do Evangelho. Seja ressuscitado, seja restaurado. Que o seu lar possa ser colocado em ordem. Que o seu coração venha a ser sarado. Que a sua alma seja restaurada. Que você possa ser liberto dos vícios. Que você possa encontrar o Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Fique com Deus. A paz de Cristo.